Alô, alô, podcast! Sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Plano Piloto. Me falaram já bastante no canal, nos comentários, ou já me mandaram mensagens pedindo para eu ter um podcast, sugerindo para eu fazer isso, né? Mas eu sempre fiquei com o pé atrás. Primeiro porque antes, né? Agora eu tô mudando um pouco, mas antes eu nunca escutava muito podcast, não conhecia muito, né? Esse mundo. E tem muito podcast. Nossa, eu nem sei o que escutar de tanta coisa que tem agora. E outro motivo também, porque já para fazer os meus vídeos, vocês sabem, né, que eu faço tudo sozinho. Eu edito, na verdade, primeiro eu decido qual tema, eu pesquiso, aí eu escrevo, aí eu desenho, eu animo, gravo minha voz, edito e aí publico. E tudo isso leva, olha, agora que eu tô só focado nisso, leva uma semana para eu fazer um vídeo, basicamente. Então eu não consigo fazer as outras coisas ainda, né? Mas veio o Corona. Não sei se eu posso falar o nome dele aqui no podcast, eu sei que no YouTube não pode, então lá eu tô chamando ele de Voldemort, né? Aquele que não pode ser nomeado. Então chegou o Voldemort, e por causa dele, alguns planos que eu tinha eu vou ter que segurar um pouco, né? Como o clube de canais que eu queria lançar agora e tal. Alguns brindes que eu queria fazer pra poder sortear pra galera, mas eu não vou conseguir fazer até depois de tudo isso liberar um pouquinho. Então o que eu pensei fazer? Vou fazer podcast. Já que as pessoas estão mais em casa, estão mais vendo no YouTube, vou dar mais uma chance de poder conversar com elas e poder ensinar um pouquinho mais também sobre os assuntos que a gente fala no vídeo. Então, por aqui eu vou começar com os áudios primeiro dos vídeos que eu já fiz. Eu não vou falar exatamente as coisas que eu falei nos vídeos, mas vou falar com mais detalhes. Também vai ser mais informal aqui. Eu tô sentado aqui na mesa, tem um script aqui, é claro, mas eu tô improvisando bastante. Vocês vão ver eu errar mais do que eu já erro nos meus vídeos. Vou ver eu gaguejar mais ou falar errado e tal. Mas tudo bem. Então, pra você aí que quer fazer exercício, vai correr, vai limpar a casa, vai cozinhar, lavar a louça, alguma coisa assim, que sua mão vai estar ocupada, ou sua mente vai estar ocupada, podcast é uma solução para você continuar podendo ouvir aqui o Plano Piloto. E é exatamente nessas situações que eu uso mais o podcast. Achei ideal, então, começar com o primeiro vídeo, que é Político é Idiota. O primeiro vídeo que eu fiz logo depois que me formei, acho que foi em 2015 ou 2016, por aí. Foi o primeiro vídeo que eu fiz assim, com algum tema, né? E esse vídeo eu me inspirei muito num livrinho, é bem fininho o livro, do professor Mário Sérgio Cortella. Não sei se vocês conhecem, ele é um filósofo brasileiro que tá famosinho aí nas mídias sociais e algumas frases dele aí viraram memes até. Eu não sou seguidor fiel do professor Cortella, não sou discípulo deles, porque é engraçado que, né, que aqui as pessoas pensam que se você gosta de uma coisa que a pessoa fala, quer dizer que você segue ela, discípulo, ama, eu morreria por ela. Mas não, gente. Gosto de algumas coisas que ele fala, outras coisas que ele fala, eu fico meio assim, legal, né? Tchau. Mas desse livrinho, especialmente de Política para Não Ser Idiota, eu achei muito legal, principalmente porque o tema que ele aborda nesse livrinho é exatamente a missão, né? O porquê o Plano Piloto existe, por que eu estou aqui. Como hoje vocês sabem, eu me formei em Ciências Políticas. Na época eu estava estudando no exterior. E eu acho muito interessante quão patriota você fica quando você mora fora do país, né? Até pagode eu comecei a escutar. E eu comecei a acompanhar mais a política. Foi bem na época das 2 eleições da Dilma. Sim, faz um tempinho já mesmo. Antes disso, olha, eu confesso que eu não gostava muito de política. Eu queria ser biólogo, já quis ser paleontólogo, porque eu adoro dinossauros. Amo dinossauros, na verdade. Já quis ser administrador, designer, um monte de coisa. Nunca pensei que eu ia querer gostar de política, né? Ou me envolver com isso. Eu acho que esse é um caso da grande maioria dos brasileiros. Pelo menos era assim, tá mudando, né? Que é muito legal, mas ainda é bastante assim. Todos nós já ouvimos aquela frase lá, tem 3 coisas que não se discute no Brasil: futebol, religião e política. E eu cresci ouvindo essa frase, e aí eu cresci com aquela imagem de, nossa, política é um monstro, é uma coisa assim difícil. Foi daí que eu tirei a inspiração de criar aquele bonequinho do monstro da política. Vocês devem ter visto em vídeos meus, aquele bonequinho preto com as faixinhas do presidente. É a política, é assim que eu via, é um monstro. Mas tudo começou a mudar quando eu estava na faculdade. E eu realmente achava que política era algo para idiotas, né? Ou intelectuais, assim, aqueles caras ou mulheres super inteligentes que falam bonito, usam aquelas palavras mais chiques do dicionário, etc. Mas não foi sempre assim. Lá na Grécia Antiga, esses termos, política e idiota, eles tinham outro significado. A gente aprende que muitas das ideias que nós temos hoje vieram, né, por influência da Grécia Antiga. E é verdade. Muitas das palavras que envolvem política, né,
democracia, aristocracia, a própria palavra política, vem de grego. Mas grego, ele via política como uma coisa diferente. Fazia parte da vida deles, fazia parte do dia a dia. Era como respirar, como relacionamento com os seus pais, sua família. Era política para eles. Hoje, a gente já vê ao contrário. A gente vê como alguém que quer um cargo para aproveitar, ganhar privilégios. Ou alguém que vê realmente, nossa, é uma honra, é um privilégio ser um político, ou ser um político. Eles superestimam, né, quem é político e tal. Mas para os gregos, não. Política era uma obrigação sua. Você está vivo, você é grego, você tem que se envolver. Se a gente pegar a palavra político e ver o significado, é muito interessante. A gente tira a palavra poli, né? Polis, que a gente aprende na escola, que significa cidade, comunidade. Então, políticos, não sei se é assim que se pronunciava, mas sei que é com K. Eles chamavam pessoas, um político era uma pessoa que se importava com a cidade, com a comunidade, com as outras pessoas. Não pensava neles, mas pensava nos outros. Você é alguém que se importa com o outro? Você é um político, lá na Grécia Antiga. Já as pessoas que pensavam mais nelas mesmas, a pessoa privada, né? Olha para o seu próprio umbigo, elas tinham um outro nome, que era o idiotes, que é de onde veio a palavra idiota. Então, político era aquele que se importava com os outros e idiota é aquele que se importava consigo mesmo. Em mais ou menos 2.000, 2.500 anos, a gente inverteu esse significado. Político já é mal visto hoje. É aquele que se importa consigo mesmo, que está envolvido com corrupção. E para você falar disso, você tem que ter um curso de ciências políticas, tem que ser mega inteligente e tal. Mas não, a gente ainda vivencia política todo dia. No vídeo, eu dei o exemplo do condomínio, da reunião do condomínio. Imagina você tá no seu condomínio aí, prédio ou casa, não sei, e aí vai fazer reunião de condomínio. E nessa reunião, você não quer porque você é chato e você tem até razão. Mas nessa reunião, eles fazem uma votação lá e decidem que não pode ter mais cachorro lá no condomínio. Você tem um cachorro e aí você se ferrou. Ah, mas eu não estava lá. E daí? É assim. É assim que funciona em democracia, por exemplo. Você não está lá para tomar decisões, alguém toma por você. Hoje em dia, para viver, a gente precisa conviver. O próprio professor Cortella falou isso. E eu entendo por que política hoje é um tabu. Tem um motivo, é um motivo histórico. A gente veio de um país onde a gente sempre teve, né, na nossa história, um chefão que mandava em tudo. Desde o coronel lá, que era a voz dele ou de mais de ninguém, até os ditadores que a gente já teve, já tivemos reis, imperadores, mais ditadores, ou líderes, até na própria democracia, a oligarquia que tivemos por muitos anos, alguns comentam que a gente ainda tem. Então, a gente está acostumado mesmo a obedecer quem está em cima. Então a gente não cresceu muito, a gente não é aquela população que aprendeu muito a se envolver. Tanto que voto é obrigatório por um motivo, porque eles comentam que se o voto não for obrigatório, ninguém vai querer votar porque ninguém liga, ninguém está envolvido com isso. Diferente que, por exemplo, nos Estados Unidos, a pessoa sente como aquela obrigação, o dever dela de querer votar. Assim como também os gregos se sentiam que eles tinham o dever de participar da política, de participar do que acontecia no país deles. E outro motivo que política é tabu aqui no Brasil, na minha opinião, nesses podcasts vai ter muito mais minha opinião do que nos vídeos, é por causa da corrupção. Desde que eu me lembro por gente, tem casos de corrupção no jornal. Sempre tem. Política virou algo de ladrão que sabe falar bonito e de pessoas que votam neles. E aí acho que, como a gente tem aquela visão, né, é tudo ladrão, não tem jeito, então continua assim, a gente não acaba não fazendo nada para mudar. E aí política acaba ficando de lado. Mas eu realmente acredito que se todo brasileiro entender pelo menos um pouquinho mais, pesquisar um pouquinho mais antes de votar, a gente pode mudar muito a política no Brasil. Porque olha só, os caras eles conseguem se eleger porque eles têm muito dinheiro. Como eles têm muito dinheiro, que pode ser legal ou não legal, de onde vê esse dinheiro, ele consegue fazer muita campanha. E aí a pessoa fica vendo lá o dia inteiro a campanha dele, ou o cartãozinho na rua e tal. Quando vai votar, ela vai lembrar dele. Não vai lembrar de um outro aí mais quietinho, que ou talvez até tentava gritar, mas tinha ideias melhores, não era corrupto, mas não tinha tanto dinheiro, porque ele não fazia negócios tão legais ou o partido é menor e tal. Eu não tô falando que a gente precisa todo mundo se tornar ativistas, sair na rua, gritar com tudo que acontece, mas pelo menos tentar entender um pouquinho mais do que tá acontecendo no nosso país e na política. Tentar se envolver um pouquinho mais com isso. Nem que seja vendo meus vídeos, ouvindo meus podcasts toda semana. Eu tô lançando vídeo toda semana, todo domingo.
é quando eu coloquei minha meta para eu poder lançar os vídeos. E o podcast ainda não tem um dia específico, mas eu também quero pelo menos um por semana também. Então compartilhe, ajuda essa causa de a gente poder mudar o Brasil ensinando mais as pessoas. Eu não tô aqui para doutrinar ninguém, gente. Vocês que conhecem mais meu canal sabem que eu não tô aqui tentando convencer quem que tá certo, o Bolsonaro tá errado, esse cara, essa mulher. Não, eu quero ensinar os princípios que estão por trás de tudo isso. Ah, o Bolsonaro é presidente. Tá legal. Mas o que é um presidente? Por que a gente tem um presidente? É só um presidente que a gente pode ter? Qual que seria uma outra alternativa? E eu vou cutucar no pé. Aqueles que já viram respostas de comentários meus também sabem. Eu vou cutucar no seu pé, no seu calo, né? Assim que fala. Eu vou cutucar no seu calo, independente do que você está falando. Você está falando bem do Bolsonaro? Eu vou cutucar no seu calo. Você está falando mal do Bolsonaro? Eu vou cutucar no seu calo. Porque eu quero ajudar vocês a formar melhor seus argumentos. Porque eu acho que muitos de nós, muitas pessoas no Brasil, estão só falando o que vê nos memes, o que vê no Twitter, ou falando o que acha, sem muito pensar se o seu argumento é forte ou fraco. Eu já vejo pessoas se contradizendo. Um exemplo clássico é: a Globo, ela fala mal do Bolsonaro, então eu odeio ela. Mas eu lembro, gente, 2 anos atrás, 3 anos atrás, era a mesma coisa que o pessoal falava do pró-Lula. A Globo odeia o Lula, quer tirar o Lula, a Globo não é de esquerda, blá 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 blá. Então, se você quer fazer argumentos, legal, mas toma cuidado para não se contradizer. Vai ter mais podcast, mais vídeo que eu vou falar disso melhor. Por enquanto eu vou ficar por aqui. Vamos nos falar nos próximos podcasts, nos próximos vídeos. E se vocês não conhecem, se é a primeira vez vocês ouvindo sobre Plano Piloto, vá lá no YouTube que a gente tá lá. Toda semana temos vídeo. Um forte abraço para vocês e até a próxima.